começamos Conjuntura aqui pela TV Mar, canais 25 e 525 da NET. Neste programa vamos conversar com o economista Jorge Montenegro Barros. Vamos falar também com Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió. E ainda com José Tomás Nonô, que é secretário de Saúde de Maceió, é também presidente do Democratas aqui no estado. A gente volta daqui a pouco. Sal no corpo, Pajuçara mergulhar, litoral todas as ondas me carregam pro teu mar. O sol queima o meu corpo, arrepio só de olhar. Jatiuca, Ponta Verde, que me faz apaixonar. Uma homenagem Condomínio Vista Lagoa. Agora você pode ter a sua casa pronta e entregue na conclusão do condomínio. 98. A partir de agora, a gente conversa aqui em Conjuntura com o economista Jorge Montenegro Barros. Ele que é alagoano, que de Maceió, está voltando para aproveitar férias nesse final de ano aqui em Maceió. Ele é presidente do Instituto Smart City Business America, presidente do Fidúcia Domo Reengenharia Organizacional e Soluções para Cidades Inteligentes. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. E é também professor da Fundação Getúlio Vargas. E está aqui em Maceió, como eu disse, gozando férias com a família. E a gente aproveitou para trazê-lo aqui para conversar um pouquinho sobre cidades inteligentes. Doutor Jorge, muito obrigado aqui pela sua presença. Depois de muito tempo a gente conseguiu viabilizar essa entrevista. Eu pergunto, quais seriam os principais desafios desses prefeitos que acabaram de ser eleitos no Brasil inteiro, em relação a proporcionar mais qualidade de vida aos cidadãos das suas respectivas cidades? Veja bem, Flávio, bom dia em primeiro lugar a todos os seus telespectadores. É um prazer, um privilégio estar aqui hoje na TV Mar. E me desculpe meu inglês improvisado aqui. Não, estava perfeito. Obrigado. O desafio de todo administrador, o maior desafio de todo administrador é chegar à verdade. Né? Ou seja, é uma coleção de dados para que possam serem formadas informações e essas decisões possam ser tomadas. Né? O desafio dos prefeitos que acabam de ser eleitos agora nesse último pleito, com certeza, é estabelecer uma nova maneira de operar e de fazer a gestão das suas prefeituras. Com certeza, nós também sabemos que não é possível mais adotarmos aquelas velhas práticas de negligência, de descaso com a qualidade de vida que os cidadãos hoje tanto esperam nas grandes cidades. As pessoas hoje estão muito mais exigentes, as pessoas hoje pressupõem que os gestores públicos têm um compromisso em melhorar de fato a qualidade de vida, as suas qualidades de vida nas cidades. E eu diria que o maior desafio desses administradores hoje é estabelecer um bom planejamento para que nós possamos diagnosticar quais são as principais necessidades, as coisas mais premências, as prioridades em termos de expectativa desse cidadão. E aí o gestor público virá com o seguinte argumento. Bom, existe uma tremenda escassez de recursos financeiros para que nós possamos fazer face ao atendimento dessas necessidades, dessas expectativas. Isso também é verdade, mas nós sabemos que existem recursos disponíveis, existem formas, obviamente legais, né, através das quais os municípios hoje podem acessar a esses novos recursos que foram disponibilizados, não somente pelo governo federal brasileiro, mas também de instituições financeiras no exterior.
Bom, nunca deixou de ter eleição, pelo menos aqui no Brasil, por falta de candidatos, né? As pessoas reclamam que é difícil administrar, não existe dinheiro, não tem recursos, não sei o quê, mas sempre tem candidatos, sempre tem, lógico, os vencedores nas respectivas cidades. E uma pergunta que eu faço é como o gestor administrar e procurar oferecer o melhor aos seus cidadãos, né, das suas cidades, sem recurso? Como é que se consegue Essa é uma belíssima pergunta e uma pergunta que nos permite recorrer a um fato ocorrido em 1988, por ocasião da nova Constituição brasileira, né? Na Constituição brasileira, o artigo 159, 1B, criou o Fundo de Participação dos Municípios. Na época, a criação desse fundo tinha o objetivo de diminuir as desigualdades entre os municípios brasileiros, né? Então, o mecanismo era mais ou menos assim: todos os recursos são arrecadados e centralizados num lugar no governo federal e depois redistribuídos sob o critério de necessidade daqueles municípios mais pobres. Os municípios mais ricos, portanto, iriam de alguma forma subsidiar, ajudar os municípios mais pobres a fazerem face aos seus investimentos estruturantes, né? Infelizmente, não foi isso que se tornou, né? Infelizmente, se tornou um mecanismo de ainda maior centralização de poder, porque esses recursos nem sempre são distribuídos sob esses critérios, né? Normalmente são distribuídos sob critérios de interesses políticos partidários, ou seja, aqueles municípios mais pobres continuaram desassistidos e, pior, eles perderam a autonomia de fazer a própria gestão econômica das suas cidades, dos seus municípios, né? Olha, isso terminou, de alguma forma, provocando a criação em 2004, portanto, 16 anos depois, né, de uma lei de participação ou de parceria público-privada, né, que é a Lei 11.079, na qual uma parceria dentro de um investimento estruturante para atender à necessidade do cidadão é possível ser feita através de dois mecanismos: o de concessão simples ou através da própria lei da PPP, que também é um mecanismo de concessão. Dessa forma, a iniciativa privada ela pode entrar investindo, tendo o direito da exploração comercial sobre aquele serviço por um determinado tempo e depois ela passa a propriedade de todo aquele projeto para o próprio município, porque, afinal de contas, o interesse maior é do município prestar serviço ao cidadão. Então, existem esses mecanismos hoje, todos colocados à disposição dos gestores municipais, dos prefeitos, e poucos sabem disso. Existe também um fundo que foi criado no BNDES e também no FINEP, né, que até pouco tempo era de 15 bilhões de reais, né, e pouquíssimos municípios fizeram o dever de casa. Qual é o dever de casa para poder se habilitar a esse fundo? É fazer um planejamento estruturado de transformação da cidade numa cidade mais inteligente, né? Essa é uma das principais competências que o nosso Instituto tem. Nós participamos da elaboração desse documento, que se chama Cartilha das Cidades, está publicado no site do BNDES. Nós ganhamos uma licitação há muito tempo atrás, né? Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, para ajudar o governo federal a elaborar essa cartilha. Essa cartilha é um documento de boas práticas que orienta os prefeitos e os gestores municipais a como fazer o planejamento e, dessa forma, estarem habilitados a receberem esses recursos financeiros. Pouquíssimos prefeitos sabem disso, pouquíssimos gestores sabem disso, né? E isso é, na verdade, a única coisa que o governo federal pede para que eles façam, é o dever de casa. Uma coisa, por que o serviço público aqui no Brasil é tão mal avaliado? Olha, quem avalia o serviço público no Brasil somos nós, cidadãos. Usuários, né? Usuários dele, né? Eu diria que o principal nó górdio do que nós hoje sentimos como falta de qualidade dos serviços públicos está na fase primeira dele, que é o planejamento.
é importante, é necessário que antes de sairmos a fazer obras e atender aquilo que nós achamos, digo, um gestor público, em termos de atendimento da expectativa do cidadão, ele procure fazer um diagnóstico da cidade, procure auscultar os cidadãos para saber exatamente onde que a coisa pega mais, o que eles sentem como prioridade. E dessa forma, depois, nós possamos fazer um diagnóstico de projetos estruturantes para atender essas necessidades. Eu diria que o principal nó górdio está na fase primeira. É a fase do planejamento, que é muito mal feita, ela normalmente é negligenciada. Existem municípios que não têm sequer plano diretor municipal. O plano diretor de tecnologias para cidades inteligentes não é uma lei. Ele é optativo, ele é facultativo, ainda não virou lei, vai virar uma lei no futuro, né? Mas existe uma espécie de resistência, né, dos gestores municipais em relação a se lançar e fazer o que a gente chama de dever de casa, né? É a primeira coisa. Quais são os requisitos, quais são os critérios para que se tenha uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente, Flávio, nós precisamos aqui ir a duas coisas, a definição e a conceituação, né? Primeiro, cidade inteligente, a palavra inteligente, ela tem muito mais a ver com o sentido dos idiomas anglo-saxônicos, né? Nesses idiomas, a palavra inteligente, ela significa menos capacidade cognitiva e significa muito mais a capacidade que nós temos de juntar dados para formar informações ou modelar informações e, dessa forma, tomar decisões. Nas línguas latinas, inteligente significa mais capacidade cognitiva. O que quero dizer com isso? Nós podemos, por exemplo, ter uma cidade 100% digital, mas que não seja inteligente. Inteligente, de cidade inteligente, tem a ver com interconectividade, com interoperabilidade, com a capacidade de interligar os serviços para que eles criem um ganho adicional de qualidade de prestação aos seus cidadãos, para que a interligação desses serviços proporcione ganho de escala, ou seja, redução dos custos na hora da compra dessas soluções, possibilite a atualização tecnológica dessas tecnologias que são adquiridas, ao grau de obsolescência, de caducidade dessas tecnologias, é muito grande. A tecnologia hoje evolui com muita rapidez e também, naturalmente, permita a interligação, a criação dessa mais-valia, desse ganho adicional que é produzido através de uma plataforma digital unindo essas soluções. Qual seria um bom exemplo de cidade inteligente aqui no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Existem diversos institutos que se atrevem, né, a fazer rankings pelo mundo inteiro e até a premiar cidades, e normalmente esses critérios, eu diria, são no mínimo duvidosos, tá? Um ranking que eu considero um ranking muito sério é da Universidade Tecnológica de Singapura. E segundo esse ranking, só 2 cidades estão incluídas nas 100 maiores cidades capitais do mundo, que é Rio e São Paulo, tá? Sabemos que Curitiba tem uma série de projetos e eu considero particularmente a cidade de Vitória do Espírito Santo como uma cidade que hoje poderia se dizer que está mais avançada. Ainda não pode ser considerada uma cidade totalmente inteligente. Ainda falta muito para se fazer. Mas Vitória do Espírito Santo está mais avançada nesse processo de transformação. Ok. Nosso muito obrigado ao economista Jorge Montenegro Barros pela sua participação aqui em Conjuntura. A gente aproveita para desejar a ele e a sua família uma boa estada aqui em Maceió nesse período de férias, ele que está retornando à sua terra natal. Vamos agora ao intervalo, daqui a pouco a gente conversa com o presidente da Associação Comercial de Maceió, Kennedy Calheiros. Até já.